Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noel para Cegos. Lido por Drauzio de Oliveira em dezembro de 1991. A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. Tradução José Paulo Paes. Neu sapienti odiosus acumeni nimio. Sêneca. Em Paris, logo ao anoitecer de um dia borrascoso do outono de 1800 gozava eu a dupla luxúria da meditação e de uma cachimbada em companhia de meu amigo C. Auguste Dupin na sua pequena biblioteca, o 3º, número 33, du Neu, Faubourg Saint-Germain. Durante uma hora, pelo menos, havíamos mantido profundo silêncio. A um observador casual, pareceria estarmos ambos ocupados, única e exclusivamente, com as volutas de fumaça que enchiam o quarto. No que me diz respeito, todavia, estava eu discutindo mentalmente certos tópicos que haviam constituído o assunto de nossa conversa no período anterior do entardecer. Refiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolveu o assassinato de Marie Roget. Julguei, pois, tratar-se de uma coincidência quando a porta do nosso apartamento abriu-se e por ela entrou nosso velho conhecido, Monsieur G., o prefeito da polícia parisiense. Demos-lhe calorosas boas-vindas, pois havia nesse homem tanto de divertido quanto de desprezível, e fazia anos que não o víamos. Tínhamos permanecido sentados no escuro, e Dupin então levantou-se para acender a luz, mas sentou-se novamente, sem fazê-lo, ao ouvir G. dizer que tinha vindo para consultar-nos, ou melhor, para pedir a opinião de meu amigo a respeito de certo assunto oficial que ocasionara muitas complicações. Se é ponto que requer a reflexão, observou Dupin, abstendo-se de acender o pavio, examiná-lo-emos melhor no escuro. Eis outras de suas esquisitas ideias, retrucou o prefeito, que tinha o costume de chamar esquisito a tudo quanto ultrapassasse sua compreensão, e assim sendo vivia em meio a uma legião absoluta de esquisitices. Realmente, disse Dupin, oferecendo um cachimbo ao visitante e empurrando em sua direção uma cadeira confortável. Qual é então a dificuldade? Perguntei. Nada mais relacionado com assassinatos, espero eu. Oh, não, nada dessa natureza. O fato é, o negócio é muito simples realmente, e eu não tenho dúvidas de podermos tratá-lo devidamente por nós mesmos. Entretanto, julguei que Dupin gostaria de ouvir os pormenores, porque se trata de um caso excessivamente esquisito. Simples e esquisito, disse Dupin. Bem, sim, e ao mesmo tempo não exatamente isso. Acontece que temos andado muito atrapalhados porque o negócio é tão simples e, no entanto, confunde-nos. Talvez seja a própria simplicidade do caso que o atrapalha, disse meu amigo. Que bobagem, replicou o prefeito, rindo-se de bom gosto. Talvez o mistério seja um pouco simples demais, insistiu Dupin. Oh, céus, quem jamais ouviu semelhante ideia? Um pouco evidente demais. Rugiu nosso visitante profundamente divertido. Oh, Dupin, você ainda me mata. Bem, e afinal de contas, qual é o caso? Perguntei. Vou contá-lo a vocês, replicou o prefeito, dando uma longa, firme e contemplativa baforada e ajeitando-se novamente na cadeira. Vou contá-lo em poucas palavras. Mas antes de começar, permite-me adverti-los de que se trata de um assunto altamente confidencial e de que perderei provavelmente meu posto atual se souber que o revelei a alguém mais. Continue, disse eu. Ou não, disse Dupin. Bem, recebi uma informação pessoal da mais alta esfera de que certo documento da máxima importância havia sido roubado dos apartamentos reais. O indivíduo que o furtou é conhecido, isto está fora de dúvida. Ele foi visto roubando. Sabe-se também, por outro lado, que o documento ainda está em seu poder. E como se sabe disso? Perguntou Dupin. É claramente inferido, retrucou o prefeito, da natureza do documento e do não aparecimento de certos resultados que imediatamente surgiriam tão logo o documento deixasse as mãos do ladrão. Quer dizer, tão logo ele o usasse, como no fim acabará por usá-lo. Seja um pouco mais explícito, pedi. Bem, posso arriscar-me a dizer que o papel confere ao seu possuidor um certo poder numa certa esfera em que tal poder é de imenso valor. O prefeito adorava a linguagem diplomática. Ainda não entendi direito, disse Dupin. Não?
Bem, a revelação do documento a uma terceira pessoa cujo nome permanecerá em sigilo poria em risco a honra de uma personagem da mais alta posição, e este fato confere ao possuidor do documento uma ascendência sobre essa ilustre personagem cuja honra e cuja paz, então, estão em risco. Mas essa ascendência, interpus, dependeria de o ladrão saber se a vítima conhece a identidade do ladrão. Quem se atreveria... O ladrão, disse G, é o ministro D, que se atreve a tudo, tanto ao que é próprio quanto ao que é impróprio de um homem. O método do roubo não foi menos engenhoso do que arrojado. O documento em questão, uma carta, para ser franco, havia sido recebido pela personagem roubada enquanto se achava a sós no boudoir real. Durante a leitura, foi ela interrompida pela entrada de outro importante personagem de quem desejava esconder a carta. Depois de um apressado e vão esforço de ocultá-la numa gaveta, viu-se compelida a colocá-la aberta sobre a mesa. O endereço, todavia, estava voltado para cima, e de vez que o conteúdo estava escondido, a carta não foi percebida. Nessa conjuntura, entra o ministro D. Seus olhos de lince imediatamente perceberam o papel, reconheceram a caligrafia do endereço e deu-se conta da atrapalhação da personagem que a recebera. Depois de tratar alguns negócios apressadamente, como é seu costume, tira do bolso uma carta parecida à carta em questão, abre-a, finge lê-la e, por fim, a coloca justaposta à outra. Novamente conversa por uns 15 minutos sobre assuntos públicos. Por fim, ao partir, apanha também da mesa a carta a que não tinha direito. Sua legítima proprietária viu tudo, mas, é claro, não se arriscou a chamar a atenção para o fato na presença do terceiro personagem ao seu lado. O ministro saiu, deixando sua própria carta, uma sem qualquer importância, sobre a mesa. Eis aí, disse Dupin, dirigindo-se a mim, precisamente aquilo que você exige para tornar a ascendência completa. O ladrão saber que a vítima conhece a sua identidade. Sim, redarguiu o prefeito. E o poder assim ganho tem sido usado nos últimos meses de modo muito perigoso para fins políticos. A personagem roubada está cada dia mais convencida da necessidade de recuperar a carta. Mas isto, é óbvio, não pode ser feito abertamente. Por fim, em desespero de causa, confiou-me o assunto. Para isso, disse Dupin, em meio a uma perfeita espiral de fumaça, não se pode desejar nem imaginar, suponho, a gente mais sagaz. Você me lisonjeia, replicou o prefeito, mas é possível que tal opinião tenha sido entretida. Está claro, disse eu. Como você observou, a carta está ainda em posse do ministro, e é esta posse e não qualquer uso da carta que garante o poder. Com o uso, o poder deixa de existir. Certo, disse G, e baseado nessa suposição, comecei a agir. Mas o meu primeiro cuidado foi passar uma revista completa no palacete do ministro, e neste particular, a maior dificuldade estava em fazê-lo sem que o ministro disso se percebesse. Acima de tudo, fui advertido do perigo resultante de levá-lo a suspeitar do nosso plano. Mas, retruquei eu, você está bem au fait nessas investigações? A polícia parisiense tem feito coisas iguais muitas vezes no passado. Ah, sim, e por isso não me desespero. Os hábitos do ministro garantiram-me também uma grande vantagem. Ele se ausenta frequentemente de casa durante toda a noite. Seus criados não são de modo algum numerosos. Dormem logo longe do apartamento de seu senhor e, sendo na maioria napolitanos, embebedam-se prontamente. Possuo chaves, como é do conhecimento de vocês, com as quais posso abrir qualquer quarto ou gabinete em Paris. Durante estes 3 meses, não se passou uma noite em que eu não estivesse ocupado pessoalmente em revistar o palacete. Minha honra está em jogo, e para revelar um grande segredo, a recompensa é enorme. Destarte, não abandonei a busca senão quando me convenci plenamente de que o ladrão é um homem mais astuto do que eu. Creio que investiguei cada desvão e cada canto nos quais era possível estar oculto o papel. Mas não é possível, sugeri, embora a carta esteja em poder do ministro, como inquestionavelmente está, que ele a tenha escondido em outro lugar que não a sua residência? É muito pouco possível, disse Dupin. As atuais e peculiares condições dos negócios da corte, especialmente daquelas intrigas em que D está sabidamente envolvido, tornam a instantânea acessibilidade no documento, a possibilidade de ser obtido a qualquer momento, um ponto de importância quase igual à da sua posse. A possibilidade de ser obtido? Disse eu. Vale dizer, de ser destruído, disse Dupin. De fato, observei. Sem dúvida alguma, o papel se encontra na residência. Quanto a estar na própria pessoa do ministro, podemos considerar ponto fora de cogitação. Inteiramente, concordou o prefeito.
Armamos-lhe 2 ciladas, como se fôssemos salteadores, e sua pessoa foi rigorosamente revistada sob minha própria inspeção. Você poderia ter se poupado tal incômodo, disse Dupin. D, presumo, não é nenhum tolo, e deve ter previsto tais ciladas, certamente. Não um tolo completo, disse G, mas é um poeta, coisa que julgo estar bem próxima da tolice. De fato, disse Dupin, depois de uma longa e pensativa cachimbada. Embora eu próprio seja culpado de alguns versos de pé quebrado. Que tal se você nos desse as minúcias de suas buscas, pedi. Bem, o fato é que aproveitamos nosso tempo e procuramos por todos os lugares. Tenho uma longa experiência nesses assuntos. Explorei o edifício inteiro, quarto por quarto, devotando toda uma semana a cada um. Examinamos primeiramente o mobiliário de cada apartamento. Abrimos todas as gavetas, e creio que você sabe que para um agente policial devidamente treinado, uma gaveta secreta é algo impossível de existir. Qualquer um que deixe escapar numa revista desta espécie uma gaveta secreta é um tolo. A coisa é tão simples. Num quarto existe uma certa quantidade de espaço a ser levado em conta. Temos regras acuradas a respeito. Nada nos escapa, nem a 50ª parte de uma linha. Depois de examinados os gabinetes, cuidamos das cadeiras. Inspecionamos as almofadas com aquelas agulhas longas que você já nos viu usar. Removemos o tampo das mesas. Por quê? Algumas vezes o topo de uma mesa ou de qualquer outra peça semelhante de mobília é removido pela pessoa que pretende ocultar um objeto. A perna da mesa é escavada, o objeto é depositado na cavidade e o topo é reposto. O fundo e a cabeceira dos leitos são usados de igual maneira. Mas não poderia a cavidade ser descoberta por percussão? Perguntei. De modo algum. Se no momento de ser lá colocado o objeto, um chumaço apropriado de algodão for posto envolvendo. Ademais, no caso presente, fomos obrigados a agir em silêncio. Mas você não teria podido remover, não poderia ter desmontado todas as peças de mobília nas quais suspeitasse haver algo oculto. Uma carta pode ser enrolada numa delgada espiral, não muito diferente em volume e aspecto de uma agulha de bordar, e de tal modo pode ser facilmente inserida no desvão de uma cadeira, por exemplo. Desmontou você todas as cadeiras? De certo que não, mas fizemos melhor. Examinamos os assentos de cada cadeira existente no palacete, e além disso as juntas de cada peça de mobília com auxílio de um poderosíssimo microscópio. Houvesse algum traço de ter sido a mesma tocada recentemente e não poderíamos tê-lo deixado de perceber. Um simples traço de verruma, por exemplo, teria sido tão óbvio quanto uma maçã. Uma modificação qualquer na camada de cola, qualquer falha nas juntas, teriam sido mais que suficientes para denunciar o acontecido. Presumo tenha você examinado os espelhos no espaço compreendido entre o vidro e o fundo, assim como inspecionado os leitos, a roupa de cama, as cortinas e os tapetes. Certamente. E além disso, depois de examinada cada polegada de mobília, cuidamos de examinar a casa, propriamente dita. Dividimos toda a superfície em compartimentos numerados, de modo que nenhum escapasse à nossa atenção. Perscrutamos cada centímetro quadrado da residência, inclusive as 2 casas anexas, com o microscópio, como de costume. As 2 casas anexas, exclamei eu. Vocês devem ter tido um trabalhão. Tivemos, mas a recompensa obtida nos pagou de tudo. Você incluiu na revista todas as áreas ao redor das casas? Todas essas áreas são ladrilhadas. Deram-nos, em comparação, pouco trabalho. Examinamos o musgo existente entre os ladrilhos e verificamos estar ele intacto. Você examinou os papéis de D, certamente, e os livros da biblioteca? De certo. Abrimos cada pacote, cada amasso. Não somente abrimos todos os livros, como viramos as páginas de cada um, uma a uma, não nos contentando com simplesmente sacudi-los, segundo é norma entre alguns dos nossos agentes de polícia. Medimos também a espessura de cada capa de livro, com a maior precisão, e aplicamos a cada uma o mais atento escrutínio microscópico. Tivesse sido qualquer coisa inserida entre elas, e o fato, de modo algum, ter-nos-ia escapado. Inclusive 5 ou 6 volumes recentemente chegados do encadernador foram inspecionados longitudinalmente com o auxílio de agulhas. Examinaram o assoalho debaixo dos tapetes? Com todo cuidado. Removemos os tapetes e examinamos as tábuas com o microscópio. E o papel das paredes? Também. Examinaram as adegas? Sim. Então, disse eu, vocês se enganaram e a carta não se encontra no palacete como você supunha. Temo que você esteja certo, replicou G. E agora, Dupin, o que é que você nos aconselha a fazer? Proceder a um completo reexame no palacete.
Isso é absolutamente desnecessário, replicou G. Acredito tanto em não estar a carta no palacete como acredito no ar que respiro. Não sei de melhor conselho a dar-lhe, disse Dupin. Você tem, certo, uma descrição acurada da carta. Ah, sim. Nesse instante, retirando do bolso um caderninho de notas, o prefeito começou a ler em voz alta uma descrição minuciosa da aparência interna e, particularmente, da aparência externa da carta roubada. Logo depois de terminar a leitura, levantou-se e partiu, mais deprimido do que jamais eu o havia visto. Um mês mais tarde, fez-nos nova visita e encontrou-nos ocupados de maneira semelhante à da última vez. Aceitou um cachimbo, sentou-se numa cadeira e começou a entreter uma conversa comum. Por fim, disse-lhe eu: Bem, G, e a respeito da carta roubada? Acredito que você já tenha finalmente desistido de vencer o ministro em astúcia. Diabos o levem. Sim, desisti. Levei a cabo o reexame sugerido por Dupin, mas foi trabalho perdido, conforme eu já suspeitava. De quanto era a recompensa a que você se referiu? Perguntou Dupin. Ora, muito grande, uma recompensa muito liberal. Não gostaria de dizer exatamente quanto, mas isso posso dizer, não me importaria de dar um cheque de 50.000 francos a quem quer que pudesse obter-me aquela carta. O fato é que ela adquire maior importância a cada dia que passa, e ultimamente a recompensa foi duplicada. Mas mesmo que houvesse sido triplicada, eu não poderia ter feito mais do que fiz. Bem, disse Dupin, lentamente, entre duas baforadas do seu cachimbo de espuma do mar. Creio, G, que você não se empenhou tão a fundo como podia neste assunto. Creio que você poderia fazer algo mais, hein? Como? De que modo? Bem, você poderia arranjar um conselheiro, não? Recorda-se da história que se conta a respeito de Abernethy? Não. Enforque Abernethy. Com efeito, enforque-o se lhe apraz. Mas certa vez um rico avarento concebeu o plano de extorquir desse Abernethy uma consulta médica. Travando com tal objetivo uma conversa num grupo de íntimos, insinuou ele o caso ao médico como se tratasse de um indivíduo imaginário. Suponhamos, disse o avarento, que seus sintomas sejam estes e estes. Então, doutor, o que é que o senhor o aconselharia a fazer? Eu o aconselharia, disse Abernethy, a fazer uma consulta, sem dúvida alguma. Mas, disse o prefeito um tanto embaraçado, eu estou perfeitamente disposto a tomar conselhos e a pagar por eles. Eu daria realmente 50.000 francos a quem quer que pudesse me ajudar neste assunto. Nesse caso, retrucou Dupin, abrindo uma gaveta e dela retirando um livro de cheques. Você pode preencher em meu nome um cheque da quantia há pouco mencionada. Quando você o tiver assinado, eu lhe entregarei a carta. Fiquei atônito. O prefeito parecia ter sido atingido por um raio. Por alguns minutos permaneceu mudo, sem mover-se, olhando incredulamente para seu amigo, de boca aberta, com olhos que pareciam saltar das órbitas. Por fim, aparentemente recobrando-se do choque, tomou da pena e, depois de algumas pausas e de alguns olhares errantes, preencheu e assinou um cheque no valor de 50.000 francos e passou sobre a mesa a Dupin. Este examinou cuidadosamente e guardou-o em sua caderneta de notas. Em seguida, abrindo um écritoire, tirou de dentro dele uma carta e passou-a ao prefeito. O funcionário, agarrando-a numa perfeita alegria agônica, abriu-a com mão trêmula, relanceou os olhos rapidamente pelo conteúdo do documento e, lutando por alcançar a porta, abandonou a sala sem qualquer cerimônia, sem ter pronunciado nenhuma sílaba a mais desde o momento em que Dupin o desafiara a assinar o cheque. Depois da partida de G, meu amigo dignou-se a dar-me algumas explicações. A polícia parisiense é extraordinariamente hábil à sua maneira. É perseverante, engenhosa, astuta e perfeitamente versada nos conhecimentos exigidos pelo seu ofício. Assim, quando G descreveu meu modo por que examinar o palacete de D, convenci-me de que fizeram uma investigação satisfatória dentro dos limites da sua capacidade. Dentro dos limites da sua capacidade? Perguntei. Sim, retrucou Dupin. As medidas adotadas eram não somente as melhores de sua espécie, como também foram levadas a cabo com absoluta perfeição. Tivesse sido a carta colocada em local ao alcance da busca feita, e os agentes teriam, sem dúvida alguma, dado com ela. Ri-me simplesmente, mas ele parecia ter dito a sério tudo quanto dissera. As medidas, pois, continuou ele, foram boas à sua maneira e bem executadas. Seu único defeito residia no fato de serem inaplicáveis a este homem e a este caso.
Certa classe de recursos altamente engenhosos é para o prefeito uma espécie de leito de Procusto, ao qual forçosamente adapta a ele seus intentos. Mas ele erra perpetuamente por ser demasiado profundo ou demasiado superficial para o assunto em questão, e mesmo um menino de escola raciocina melhor do que ele. Conheço um com cerca de 8 anos de idade, cujo êxito em adivinhar os resultados do jogo par ou ímpar atraíam admiração universal. Esse é um jogo simples e é jogado com bolinhas de gude. Um dos jogadores conserva ocultas na mão algumas destas bolinhas e pergunta ao outro jogador se o número delas é par ou ímpar. Se o adivinhador acerta, ganha uma. Se erra, perde uma. O menino a quem aludo ganhou todas as bolinhas dos companheiros de escola. É claro que ele tinha algumas regras de adivinhação baseadas na simples observação e na avaliação da astúcia dos seus oponentes. Por exemplo, se o seu adversário fosse um simplório chapado e lhe perguntasse, escondendo as mãos fechadas, par ou ímpar, e o nosso colegial replicasse ímpar e perdesse, diria então a si mesmo: o simplório tinha um número par de bolinhas na primeira tentativa e sua astúcia não vai além de fazê-lo colocar na mão um número ímpar de bolinhas na segunda. Portanto, vou dizer ímpar, e dizendo-o, ganha. Mas quando o segundo simplório está em grau acima do primeiro, o adivinhador raciocinará deste modo: este sujeito verifica que na primeira vez eu disse ímpar, e na segunda vez, levado pelo primeiro impulso, escolherá a mais simples variação, de ímpar para par, como fez o primeiro simplório. Todavia, pensando melhor, achará que tal variação é muito simples, e finalmente se decidirá pelo par, como da primeira vez. Por isso mesmo, eu direi par, e dizendo-o, ganha novamente. Então, este modo de raciocinar do menino de escola, a quem seus colegas chamam de sorte, o que é, em última análise? Apenas a identificação do intelecto do raciocinador como o do seu oponente, disse eu. Exato, disse Dupin. Ao inquirir o menino sobre os meios de que se valia para conseguir a completa identificação em que consistia todo o seu êxito, recebi a seguinte resposta: quando desejo saber quão sábio, quão estúpido, quão bom, quão perverso é alguém ou quais são os seus pensamentos no momento, componho a expressão do meu rosto de modo a repetir tão acuradamente quanto possível a expressão do rosto dele e fico esperando para ver que pensamentos ou sentimentos nascerão em minha mente ou no meu coração, como se fossem símiles ou correspondências da minha expressão. E esta resposta do menino de escola jaz na base de toda aquela espúria profundidade que tem sido atribuída a Rochefoucauld, a La Bruyère, a Machiavelli e a Campanella. E a identificação, disse eu, do intelecto do raciocinador com o do seu oponente depende, se o entendi corretamente, da exatidão com que o intelecto do oponente é avaliado. Na prática depende disso, replicou Dupin. E o prefeito e sua coorte falham tão frequentemente porque, em primeiro lugar, levam a cabo de modo defeituoso esta identificação. E, em segundo lugar, porque avaliam erradamente, ou melhor, porque nem avaliam o intelecto que se lhes opõe. Levam em conta tão somente suas próprias noções de engenhosidade, e ao procurar algo escondido consideram tão somente os modos por que eles o teriam escondido. De certo modo, tem muita razão, porque a engenhosidade deles representa fielmente a engenhosidade da massa. Todavia, quando a astúcia de um malfeitor individual é diversa em caráter da deles, o malfeitor os logra sem qualquer dúvida. Isto sempre acontece quando tal astúcia é superior a deles próprios e também, muito comumente, quando é inferior. Eles não possuem flexibilidade de princípios em suas investigações. No máximo, quando engendram emergências fora do comum ou quando são estimulados por alguma recompensa extraordinária, conseguem ampliar ou exagerar sua velha maneira de agir, sem contudo modificar os princípios que os guiam. Que, por exemplo, neste caso de D, foi feito para variar o princípio de ação. Que é todo este aparato de perfurações e sondagens e percussões e exames microscópicos e divisões da área do edifício em polegadas quadradas devidamente registradas, que é tudo isso senão um exagero de um dos princípios ou de um conjunto de princípios de investigação baseado tão somente no único conjunto de noções relativas à engenhosidade humana a qual, na longa rotina dos seus devedores, conseguiu o prefeito acostumar-se. Você não percebe que ele admitiu como indiscutível que todos os homens, ao esconderem uma carta, escolhem não exatamente um orifício cavado numa perna de cadeira, mas pelo menos algum buraco ou canto escondido sugerido pela mesma ordem de ideias que levam um homem a esconder uma carta num orifício cavado numa perna de cadeira? E você também não percebe, por outro lado, que tais esconderijos recherchés servem apenas para as ocasiões comuns e são usados tão somente pelos intelectos comuns?
Em todos os casos de ocultamento, a colocação do objeto escondido, a colocação dele dessa maneira recherchée, é, desde o primeiro momento, presumível e presumida. Desse modo, a descoberta dele depende não da agudeza, mas antes do simples cuidado, paciência e determinação dos que o procuram. E quando o caso é de importância, ou o que vem dar no mesmo aos olhos da polícia, quando a recompensa é avultada, nunca se imaginou que tais qualidades pudessem falhar. Você então compreenderá o que eu quis dizer quando afirmei estar a carta roubada oculta em algum lugar compreendido entre os limites das pesquisas do prefeito. Em outras palavras, tivesse sido aplicado no ocultamento princípio compreendido entre os princípios do prefeito e a descoberta da carta teria sido assunto fora de dúvida. Esse funcionário, contudo, foi inteiramente mistificado, e a fonte remota de sua derrota está na suposição de que o ministro é um maluco, porque adquiriu renome como poeta. Todos os malucos são poetas. É isso que o prefeito de polícia sente, e ele é simplesmente culpado de um non distributio medi, ao deduzir daí que todos os poetas são malucos. Mas esse é realmente o poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos, e ambos alcançaram nomeada nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Você se engana. Eu conheço bem ambas as coisas. Como poeta e matemático, ele raciocinaria bem. Como simples matemático, ele não raciocinaria absolutamente e assim estaria à mercê do prefeito. Você me surpreende, disse eu, com essas opiniões que têm sido contraditadas pela voz geral. Você não tem a intenção de reduzir a nada as ideias bem assentadas através dos séculos. O raciocínio matemático tem sido considerado há muito como o raciocínio par excellence. Deve-se apostar, replicou Dupin, citando Chamfort, que toda ideia pública, toda convenção aceita é uma tolice, porque conveio ao número maior. Os matemáticos, concedo-lhe, fizeram o melhor que puderam para divulgar o erro popular a que você alude e que não deixa de ser erro só por ser promulgado como verdadeiro. Com uma arte digna de melhor causa, por exemplo, insinuaram a palavra análise nas operações algébricas. Os franceses são os criadores desse engano particular. Mas se uma palavra tem alguma importância, se as palavras extraem qualquer valor de sua aplicabilidade, então análise significa álgebra, quase tanto como no latim ambitus significa ambição, religio quer dizer religião, ou omnes honesti, um punhado de homens honrados. Veja que você está tendo alguma polêmica, disse eu, com alguns dos algebristas de Paris. Mas continue. Contesto a eficácia e, portanto, o valor daquele raciocínio que se cultiva por qualquer forma especial que não seja lógica abstrata. Contesto, em particular, o raciocínio deduzido pelo estudo matemático. As matemáticas são a ciência da forma e da quantidade. O raciocínio matemático é simplesmente lógico se aplicado à forma e à quantidade. O grande erro está em supor que mesmo as verdades do que se chama álgebra pura são verdades gerais ou abstratas. E esse erro é tão evidente que me espanta a universalidade de sua aceitação. Os axiomas matemáticos não são axiomas de verdade geral. O que é uma verdade de relação, de forma e quantidade é muitas vezes enormemente falso com respeito à moral, por exemplo. Nesta última ciência, é comumente inverídico que a soma das partes seja igual ao todo. Também na química, este axioma falha. Na apreciação de motivos, falha. Porque dois motivos, cada um de um dado valor, não têm necessariamente, quando unidos, um valor igual à soma de seus valores separados. Há numerosas outras verdades matemáticas que só são verdades dentro dos limites da relação. Mas os matemáticos argumentam com suas verdades finitas pelo hábito, tal como o mundo em verdade imagina que sejam. Bryant, em sua muito erudita mitologia, menciona uma fonte análoga de erro quando diz que, embora as fábulas pagãs não sejam criadas, esquecemos-nos, contudo, continuamente disso e tiramos deduções delas como de realidades existentes. Entre os algebristas, porém, que são igualmente pagãos, as fábulas pagãs são criadas e as inferências são feitas, não tanto por falta de memória como por causa de uma inexplicável perturbação do cérebro. Em suma, nunca encontrei um simples matemático em que pudesse ter confiado fora das raízes quadradas, nenhum que clandestinamente não mantivesse como um ponto de fé que x2 mais px era absoluta e incondicionalmente igual a Q. Diga a algum desses cavalheiros, só para experimentar, se lhe aprouver,
que você acredita possam ocorrer ocasiões em que x2 mais px não seja igual a q, e tendo feito com que ele compreenda o que você quer dizer, coloque-se fora de seu alcance com toda a rapidez conveniente, pois, sem dúvida, ele tentará atirá-lo ao chão. Quero dizer, prosseguiu Dupin enquanto eu apenas ria de suas observações, que se o ministro não fosse mais do que um matemático, o prefeito de polícia não teria passado pela necessidade de dar-me este cheque. Conheço-o, contudo, tanto como matemático quanto poeta, e minhas medidas foram adaptadas à capacidade dele com referência às circunstâncias que o rodeavam. Sabia também que ele era um cortesão e um ousado intrigante. Um homem assim, pensei, não podia deixar de ser conhecedor dos modos comuns de agir da polícia. Não podia deixar de prever, e os acontecimentos provaram que ele não deixou de prever as emboscadas a que estava sujeito. Deve ter pressuposto, refleti, as investigações secretas de sua residência. Suas frequentes ausências de casa, à noite, que foram saudadas pelo prefeito de polícia como auxílio certo para seu êxito, olhei-as apenas com astúcia, para fornecer oportunidade a uma busca completa pela polícia, e assim acentuar-lhe a convicção a que G, de fato, finalmente chegou, de que a carta não estava no prédio. Pensei também que toda a série de pensamentos que me estava custando enumerar-lhe agora mesmo com relação ao princípio invariável da ação policial na procura de objetos escondidos, pensei que toda essa série de pensamentos necessariamente passaria pela mente do ministro. Ele o levaria imperativamente a pôr de parte todos os esconderijos comuns. Ele não podia, refleti, ser fraco a ponto de não ver que os mais intrincados e remotos recessos de seu palacete ficariam tão abertos como as mais comuns antecâmaras, aos olhos, às pesquisas, às verrumas e aos microscópicos do prefeito de polícia. Vi finalmente que ele seria levado, como coisa natural, à simplicidade, senão deliberadamente induzido a isso por uma questão de gosto. Você se lembrará, talvez, de como o prefeito de polícia riu desbandeiradamente quando eu sugeri, em nossa primeira entrevista, que era bem possível que esse mistério o perturbasse tanto por causa de ser tão claro. Sim, disse eu. Lembro-me perfeitamente de sua hilaridade. Realmente pensei que ele ia cair em contorções de riso. O mundo material, continuou Dupin, é abundante em analogias muito estreitas com o imaterial. E assim, certa coloração de verdade foi dada ao dogma retórico de que a metáfora ou o sorriso podem servir tão bem para fortalecer um argumento como para embelezar uma descrição. O princípio de vis inertia, por exemplo, parece ser idêntico na física e na metafísica. Não menos verdade é, na primeira, que um corpo grande se põe com mais dificuldade em movimento do que um menor, e que seu momentum subsequente está em proporção com essa dificuldade do que o é na segunda, que as inteligências de maior capacidade, se bem que mais poderosas, mais constantes e mais cheias de acontecimentos em seus movimentos do que as de grau inferior, são, contudo, as que se movem menos prontamente com mais embaraço e cheias de hesitação nos primeiros poucos passos de seu progresso. E mais, já observou você quais dos letreiros de rua nas portas das lojas mais atraem a atenção? Nunca cogitei disso, disse eu. Há um jogo de adivinhação, continuou ele, que se exerce sobre o mapa. Um parceiro que joga pede a outro para descobrir uma dada palavra, o nome de cidade, rio, estado ou império, qualquer palavra em suma sobre a matizada e intrincada superfície do mapa. Um novato no jogo geralmente procura embaraçar seus parceiros, dando-lhes os nomes de letras mais miúdas, mas o venerando escolhe palavras de grandes caracteres que se estendem de uma extremidade à outra do mapa. Estes, como os letreiros e tabuletas de rua com grandes letras, escapam à observação pelo fato de serem excessivamente evidentes. E aqui a inadvertência física é precisamente análoga à inapreensão moral, por meio da qual o intelecto deixa passar inadvertidas aquelas considerações que são demasiadas por importunas e palpavelmente evidentes. Mas este é um ponto ao que parece um tanto acima ou um tanto abaixo da compreensão do prefeito de polícia. Ele nenhuma vez sequer julgou provável ou possível que o ministro tivesse depositado a carta bem por baixo do nariz de todo mundo, com o fim de melhor impedir que qualquer porção desse mundo a percebesse. Mas quanto mais refleti sobre a habilidade atrevida, ousada e inteligente de D, sobre o fato de que o documento devia estar sempre à mão, se ele tencionava utilizá-lo para um devido fim, e sobre a decisiva prova obtida pelo prefeito de polícia de que ele não estava oculto dentro dos limites das buscas comuns daquele funcionário,
Tanto mais fiquei convencido de que, para ocultar essa carta, o ministro tinha apelado para o expediente compreensível e sagaz de não tentar ocultá-la absolutamente. Cheio destas ideias, muni-me de um par de óculos verdes e dirigi-me um belo dia, completamente por acaso, ao edifício ministerial. Encontrei D. em casa, bocejando, espreguiçando-se, ocioso como de costume e demonstrando achar-se no mais extremo tédio. Ele é talvez a criatura humana mais realmente enérgica que existe, mas somente quando ninguém o vê. Para emparelhar com ele, queixei-me de meus olhos fracos e lamentei a necessidade de usar óculos. E, acoberto disso, atenta e completamente investiguei todo o aposento, enquanto dava mostras de estar apenas atento à conversa de meu interlocutor. Prestei especial atenção a uma grande escrivaninha, junto à qual estava ele sentado e sobre a qual achavam-se confundidas várias cartas misturadas e outros papéis, com um ou dois instrumentos musicais e uns poucos livros. Ali, porém, depois de longa e bem decidida pesquisa, nada vi que despertasse particular suspeita. Afinal, meus olhos, circulando o quarto, caíram sobre um barato porta-cartões de filigrana e papelão que pendia, oscilando, amarrado por uma suja fita azul de um pequeno prego de bronze, juntamente sobre o meio da escarpa da chaminé. Nesse porta-cartões, que tinha 3 ou 4 compartimentos, se viam 5 ou 6 cartões de visita e uma carta solitária. Esta última estava bastante manchada e amassada. Estava quase rasgada em duas, no meio, como se uma intenção, no primeiro momento, de rasgá-la inteiramente como coisa sem importância, tivesse sido alterada ou adiada no segundo momento. Ostentava um grande selo negro, levando bem claramente o sinete de D. E estava endereçada, com letra feminina bem miúda, ao próprio D, o ministro. Fora tirada descuidadamente e mesmo, como parecia, desdenhosamente, numa das divisões superiores do porta-cartões. Logo depois que lancei a vista para aquela carta, concluí que deveria ser a tal que eu procurava. De certo era, segundo todas as aparências, radicalmente diferente daquela de que o prefeito de polícia nos dera tão minuciosa descrição. Nela o selo era grande e negro, com o sinete de D. Lá era pequeno e vermelho, com as armas ducais da família S. Aqui o endereço do ministro era em letras miúdas e femininas. Na outra, o sobrescrito para certo personagem real estava em letras marcadamente abertas e firmes. Só o formato constituía um ponto de relação. Mas justamente o radicalismo dessas diferenças, que era excessivo, o sujo, o estado do papel manchado e amassado, tão em desacordo com os verdadeiros hábitos metódicos de D, e tão sugestivo de uma intenção de induzir erradamente o observador a uma ideia da falta de importância do documento. Estas coisas, juntamente com a posição exageradamente ostensiva desse documento, bem à vista de qualquer visitante, dessa forma, exatamente em acordo com as conclusões a que eu tinha previamente chegado. Tudo isso, repito, corroborava fortemente a suspeita de quem ali fosse com a intenção de suspeitar. Prolonguei minha visita o mais possível e, enquanto mantinha a mais animada discussão com o ministro a respeito de um assunto que eu bem sabia jamais deixaria de interessá-lo e excitá-lo, conservava na realidade minha atenção fixa sobre a carta. Nesse exame, confiei à memória sua aparência externa e posição no porta-cartões e por fim cheguei também a uma descoberta que afastou a mais ligeira dúvida que eu pudesse entreter. Observando as extremidades do papel, notei que elas estavam mais estragadas do que parecia necessário. Apresentavam um aspecto enxovalhado que se manifesta quando um papel duro, tendo sido uma vez dobrado e repassado por uma espátula, é desdobrado em direção contrária nas mesmas dobras ou extremidades que haviam formado a dobra primitiva. Esta descoberta foi suficiente. Tornava-se claro para mim que a carta tinha sido revirada como uma luva de dentro para fora, reendereçada e relacrada. Despedi-me do ministro, imediatamente deixando uma tabaqueira de ouro sobre a mesa. No dia seguinte fui buscar a tabaqueira e então retomamos com a mesma avidez a conversa do dia anterior. Enquanto estávamos assim entretidos, ouviu-se uma forte detonação, como de uma pistola, ali bem por baixo das janelas do edifício, seguida de uma série de terríveis gritos e vozerio de uma populaça aterrorizada. D. correu para a sacada, abriu-a e olhou para fora. Enquanto isso, encaminhei-me para o porta-cartões, tirei a carta, meti-a no bolso e substituí-a por um facsímile, quanto às aparências externas, que eu tinha cuidadosamente preparado nos meus aposentos imitando o sinete de D, muito facilmente por meio de um selo feito de miolo de pão. A desordem na rua tinha sido ocasionada pela conduta furiosa de um homem armado de um mosquete. Havia-o detonado em meio de uma multidão de mulheres e crianças. Ficou provado, porém, que o fizera sem balas e deixaram o camarada seguir seu caminho, tendo-o como maluco ou bêbado. Logo que ele se foi, D. voltou da janela onde eu o havia seguido,
logo depois de ter me apoderado do objeto em vista. Sem demora, tratei de despedir-me. O pretenso maluco era um homem pago por mim. Mas qual a sua intenção? Perguntei, substituindo a carta por um facsímile. Não teria sido melhor, logo à primeira vista, ter se apoderado dela francamente e partido? Respondeu Dupin. É um homem violento e nervoso. Além disso, em sua casa não faltam servidores devotados a seus interesses. Se eu tivesse feito a grosseira tentativa que você sugere, talvez jamais tivesse podido sair vivo da presença do ministro. Talvez o bom povo de Paris nunca mais ouvisse falar de mim. Mas tinha eu um objetivo fora dessas considerações. Você conhece minhas simpatias políticas. Neste assunto, ajo como partidário da senhora em questão. Durante 18 meses, o ministro a teve em seu poder. Ela agora o tem no seu, uma vez que, não sabendo que a carta não se acha em seu poder, ele continuará com suas extorsões, como se ainda a possuísse. Por isso, será inevitavelmente conduzido de pronto à sua destruição política. Sua queda também será tão precipitada quanto desastrada. É muito bom falar a respeito do facilis descensus averni, mas em todas as espécies de subida, como diz Catalani sobre o canto, é bem mais fácil subir do que descer. No presente caso, não tenho eu simpatia, ou pelo menos não tenho piedade por aquele que cai. Ele é aquele monstrum horrendum de um homem de gênio sem caráter. Confesso, contudo, gostaria bastante de conhecer a precisa natureza de seus pensamentos quando, sendo desafiado por aquela a quem o prefeito de polícia denomina certo personagem, se vir reduzido a abrir a carta que eu deixei para ele no porta-cartões. Como? Escreveu você qualquer coisa de especial nela? Ora, não pareceria absolutamente direito deixar o interior da carta em branco. Teria sido insultante. Outrora em Viena, pregou-me uma má peça de que, lhe disse eu, completamente de bom humor, sempre haveria de lembrar-me. Assim como soubesse que ele sentiria alguma curiosidade a respeito da identidade da pessoa que o tinha excedido em astúcia, achei que era uma pena não lhe dar um indício. Ele conhece muito bem minha letra e justamente copiei, no meio da folha branca, as palavras « En descend si funeste, s'il ne digne d'attrait et digne de tieste ». Elas se encontram na Atreia, de Crébillon. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com